Boa noite você que está acompanhando a gente através do Impacto Podcast, começando mais hoje um impacto aqui através do nosso canal do YouTube, onde você pode acompanhar nossos entrevistados, nossos amigos batendo papo aqui junto com a gente, falando sobre educação, saúde, lazer, política, trazendo a conversa interessante. No Impacto Podcast de hoje também tem convidado para conversar junto conosco, está aqui do meu lado o Leandro Carvalho, também está aqui com a gente Maxson Oliveira, mandar um grande abraço ao nosso amigo Jonathan Malveira, que não está presente hoje, mas que está nos acompanhando aí através das redes online. Lembrando que você pode acompanhar o Impacto Podcast através das mídias sociais, Facebook, Instagram e o nosso canal do YouTube. Então, dá um aperto lá no sininho lá, se inscreve no nosso canal e fica de olho em tudo que acontece por aqui no nosso Impacto Podcast, como eu disse, trazendo muita coisa bacana para você. Hoje o nosso convidado está aqui para conversar conosco, é vereador do município de Extremóis, parlamentar de primeiro mandato, vem desenvolvendo uma boa conjuntura política no município e tem prestado um bom serviço aos munícipes da cidade do Grude, a cidade de Extremóis. A gente vai conversar com ele daqui a pouquinho. O convidado de hoje do Impacto Podcast é Rafael Correia. O vereador Rafael Correia já está aqui conosco. Mas antes de conversar com o Rafael, vamos receber os nossos amigos da mesa, dando boa noite para quem está assistindo a gente, quem está acompanhando o Impacto Podcast. Quero saudar a mesa, os nossos amigos, dando já uma boa noite para Maxson Oliveira. Boa noite, você tá bonito hoje, elegante. Fala, meu amigo, boa noite para você que nos acompanha, graças à minha saudosa, minha sempre presente companheira, amiga, ajudadora, fortalecedora, Janeide, minha esposa, que me sustenta, me acompanha, Tudo me bem. coloca de pé junto com nosso Senhor Jesus Cristo. Toda honra e toda glória seja ao Senhor. E vamos a essa roda de debate, de discussões e proposições aqui ao município de Extremóis com o nosso amigo Rafael Correia, legislador dessa cidade, que tem aí suas ascensões, suas quedas e se mantém em pé, né? Seguindo aí numa construção. Para o pessoal me seguir nas redes sociais também, a gente vamos falar das nossas redes sociais. Como é que eu sigo o Maxson Oliveira lá? Vai lá no Oliveira Maxson, M-A-X-S-O-N, Oliveira Maxson. Seu WhatsApp eu não vou dar não, senão você não dorme. Não, dá errado. Dá errado. Vamos dar boa noite para ele, Maxson. Leandro Carvalho, o Coronel Trator. Boa noite, Leandro. Boa noite. Iniciamos agora o Impacto Podcast. Impacto Podcast, dando voz e vez agora à população do Rio Grande do Norte, mas específico hoje é a população de Extremóis, né? As boas notícias, as más notícias, não importa. O importante é trazer notícias. Então hoje com a presença ilustre aqui de Rafael Correia e agora sem boquinha, não tem conversa não. Vamos botar pra morrer. Perfeito. Como é que a gente faz para seguir o Coronel Trator nas redes sociais? Tá no Instagram aí, @Coronel Trator. E com certeza vai nos achar. Olha com esse seu olhar bonito para aquela câmera. Pronto, lá. tá olhado já. Rapaz, a gente vai descobrir hoje porque que esse cara se chama Coronel, viu, rapaz? Não é Coronel não, é Trator, viu, Rafael? Se arrocha aí. Perfeito! Conhecemos a rapaziada que está aqui junto conosco e você que está acompanhando, vamos receber nesta câmera aqui Rafael Correia, vereador do município de Extremóis. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos os telespectadores que estão nos ouvindo, a Josemar Mota, ao Coronel Trator aqui, né? Grandão, Isso. cara. Maxo e também a todos que nos assistem agora. Rafael, que bom receber você aqui no nosso Impacto Podcast. Vamos falar hoje de empresariado. Você é um empresário do ramo de construção, tem sua empresa bem estabelecida, prestando diversos serviços. Vamos falar de empresariado. Como tem se destacado a RC? RCC Correia, o nome da empresa. RCC. Nossa empresa sempre foi situada no município de Extremóis, ela fica situada no bairro de Campinas. E antes de ela ser um destino final de resíduo da construção civil, que é onde tem o recolhimento de metralha, de podas, e é o destino final ambientalmente adequado. Antes de a gente exercer essa atividade de recuperação de uma área degradada, que é 1 milhão de metros cúbicos que a gente tem, a gente exercia a profissão de extração mineral, então de pissarro. Então aquela área de Campinas foi uma área que, com a extração de pissarro, foi feita toda a zona norte de Natal, desde a década de 60. Então a zona norte de Natal foi feita com material oriundo do município de Extremóis. Então Extremóis sempre ajudando os municípios vizinhos e hoje ajuda da forma de recepção dos resíduos da construção civil e vegetais
da região metropolitana de Natal. Qual o significado dessa sigla, RCC? RCC é Resíduo da Construção Civil. Perfeito. Muita gente confunde com Rafael Correia, né? Mas RCC Correia... Quem iniciou a empresa? A RCC Correia foi eu que iniciei em 2015, mas aí a gente já vem com a bagagem da extração mineral de uma empresa familiar. Então, quando a gente começou a recuperação da área degradada, a gente transformou a empresa nesse nome e vem até hoje. Você já está há quanto tempo nesse ramo, Rafael? Eu estou há mais de 10 anos nesse ramo. Antes a gente exercia atividade na área de turismo, né? Meu pai foi um dos fundadores da atividade de bug turismo no Rio Grande do Norte. Em 1994, a gente é um dos proprietários ali das dunas de Genipabu, da parte particular. Então, qualquer turista que chegava no Rio Grande do Norte pegava um bugre e ia para as dunas de Genipabu, e era certo de ter uma fatalidade, porque as dunas é um local perigoso, só poderia entrar quem conhecia. Então os turistas chegavam nas dunas em Extremóis com um bugre locado, ia para as dunas e aconteciam os acidentes fatais. Como esses acidentes eram dentro da nossa área, a gente exigiu no então governador José Agripino que credenciasse aos bugueiros, aqueles bugueiros que exerciam aquelas atividades, e a gente decidiu, naquela época, em 94, fechar toda a parte da duna móvel do município de Extremóis, que faz parte de Genipabu, Ridinha, Santa Rita e Genipabu. Então a gente cercou e foi a maior briga naquela época, foi a maior confusão. Os bugueiros achavam que a gente ia proibir a atividade deles, mas na verdade a gente queria profissionalizar. Falando sobre bug turismo, Rafael, e falando sobre sua história nesse contexto, seu irmão, Marcelo Correia, é isso? Isso. Houve uma fatalidade, que você pode trazer mais propriedades sobre essa fala, e não distante disso, você conseguiu também aferir o nome de uma rodovia alusiva à memória do seu irmão. Fale mais sobre essa história, para que nós tenhamos conhecimento. Isso. Só terminando essa parte da área de turismo. Como a gente exigiu do governo do estado, na época o governador era o Zé Agripino, o Zé Agripino atendeu o nosso pedido, credenciou 516 bugs. Um dos primeiros bugueiros naquela época foi o bugueiro Roberto Lira, e hoje a gente tem mais de 700 bugueiros credenciados, pelo fato da gente ter exigido, ter peitado o governo do estado a tomar uma providência sobre aqueles acidentes. Então, após isso, essa atividade de bug turismo foi reconhecida não só nacionalmente, como internacionalmente. Foi um ato de coragem. Foi um ato de coragem. A associação, ela é única? Hã? Ela é só uma associação, ela é única. Não é uma associação, são bugueiros autônomos, né? Ele foi credenciado pelo governo do estado e foi uma atividade que hoje tem em vários cantos do país, estadual. mas foi Reconhecida, né, gerando segurança jurídica para essa categoria. Então, como nossa família se envolveu naquela época com bug turismo, meus dois irmãos viraram bugueiro, e um deles fatalmente se acidentou num evento na via costeira e acabou falecendo. O governo do estado, através do deputado Raimundo Fernandes, fez uma proposição e nomeou aquela avenida litorânea como Avenida Bugueiro Marcelo Correia. Hoje é uma rodovia estadual reconhecida com o nome do meu irmão, mas não foi um reconhecimento só para o nome do meu irmão, foi um reconhecimento da atividade de bug turismo, que a Avenida Bugueiro Marcelo Correia hoje corta toda a duna de Genipabu, começando de Natal, Ridinha Nova até Genipabu. Então foi uma homenagem não só a Marcelo Correia, mas como todos os bugueiros do Rio Grande do Norte. Coisa interessante, hein, Marcos? Uma história do vereador, né? Uma história que se confunde não apenas com Extremóis, tem identidade não apenas com Extremóis, mas com todo o Rio Grande do Norte, que trouxe segurança jurídica a uma categoria, marcou a região e trouxe isso para toda essa região, né? Uma coisa importante aí que pode saber de repente o turista passa na região e pergunta por que o nome dessa avenida é Marcelo Correia. E aí tá explicado aqui no podcast para os guias de turismo aí, já dá a resposta aos seus clientes, né, que vem visitar o Rio Grande do Norte. Marcos Oliveira, política. Rafael Correia, legislador aí de primeiro mandato, mas já houve uma concorrência anterior, não é isso, Rafael? Você já havia concorrido a uma das cadeiras da Câmara Legislativa em Extremóis. Isso. Na eleição passada, fui candidato a vereador, fiquei em primeira suplência, apesar de ter tido mais voto do que vereador que entrou, né? Eu tive mais voto do que Isidoro.
naquela primeira... Isidoro, que hoje, para quem não vice-prefeito. conhece, é vice-prefeito do Como o município. Isidoro ganhou da primeira vez, eu tive 5 votos, eu acho, a mais do que ele, mas por conta da coligação, fiquei na primeira suplência. E de lá para cá eu não fiquei parado, né? Eu fiquei estudando o município, fiquei vendo quais são os problemas. E por isso, quando eu exerci o mandato, não parei de lá para cá, né? Toda semana, todas as sessões, muitas indicações e muitas proposições sobre o município. Então, a gente, apesar, é até uma dica para quem é candidato, não entrou, que estude o município para quando você chegar amadurecido, chegar sabendo dos problemas do município. E falando em estudar município, eu chamo isso aí de movimento legislativo. Você, sobre essa sua insistência e persistência, trouxe aí pelo menos 3 formulações aí que se tornaram leis municipais e elas são, ao meu ponto de vista, relevantes. Uma é a vedação de exercício de atividade pública por condenados pela Lei Maria da Penha, né? Seja ele em comissão ou mesmo exercer nomeação. Comissionados, né? Comissionado, seja ele nomeado, né? Sim. Fale mais sobre essa lei municipal aprovada por sua indicação. Essa foi uma das primeiras leis que eu fiz a proposição na Câmara. Se eu não me engano, foi em abril de 2021. Estudando o município de Extremóis é o município que mais tem violência doméstica no estado do Rio Grande do Norte. Nos outros municípios é 1% da população o índice de criminalidade de violência doméstica. Em Extremóis é 5% da população sofre, a maioria delas as mulheres, sofre o crime de violência doméstica. Então, estudando o município, vi esse índice grande, maior do que os outros municípios e vi que quem faz isso são os maridos que têm maior poder aquisitivo, né, e deixa a mulher ter um poder aquisitivo menor. Então fiz essa proposição: quem for condenado no crime de violência doméstica fica vedado a nomeação de cargos públicos no município, não só na prefeitura, mas como também na Câmara e nas autarquias diretas e indiretas do município. E logo após a proposição, 60 dias antes da proposição, houve um tema parecidíssimo, né, com o que foi escrito no projeto de lei, que foi aquele lá da repercussão do caso de Natália Abed. Um funcionário da prefeitura e o caso da moça lá. E, como vereador, quais as suas intenções sobre a questão uma lei que eu acho ainda, infelizmente, que ainda beneficia, né, o cidadão, né, que agride a sua esposa, namorada, noiva, independente. Isso é um absurdo. Nós, quando olhamos isso como cidadão, é um absurdo. Qual é a proposta realmente que o vereador teria na área pública ou na segurança pública para que conseguisse coibir essas questões da agressividade, né, contra a mulher? Eu acredito que o texto da lei já coíbe, porque a estatística agora do ano passado para cá já mostrou a diminuição dos crimes violentos domésticos no município de Extremóis. Aquele cidadão que faz isso com a mulher, ele vai pensar 2, 3 vezes antes de fazer. Porque senão, e o município de Extremóis e dos interiores normalmente, a maior empregabilidade é o poder executivo, né? Que dá emprego às pessoas da cidade, que é de interioriana, né? Então ele pensa 2, 3 vezes antes de fazer cometer esse crime, e por isso, depois da lei, houve a baixa na criminalidade nesse tipo de atividade. E veja a importância de uma lei como essa. Rafael trouxe um ponto aqui muito relevante. A violência está justamente na questão do poder aquisitivo, porque existem vários tipos de violência, não apenas a violência física, a violência psicológica, a violência afetiva. A mulher está dentro de casa, ela não tem a condição de se fazer a sua própria manutenção, ele é o provedor, e por essa questão ela vai se mantendo. Então, assim, cabe a nós também ficarmos atentos. Existe outra lei aqui que foi a questão da obrigatoriedade dos carros públicos serem identificados. Essa foi uma proposição sua, conseguiu ser aprovada? Antes de Rafael responder essa sua pergunta, Maxson, essa é uma lei que deveria ser aplicada em outros municípios. Sim, e vale reforçar muito bem, Josimar. Essa lei é autoral, não é isso, Rafael? É uma lei autoral. Todas as leis que eu estou fazendo a proposição lá na Câmara são autorais. Essa da lei Maria da Penha teve repercussão nos outros municípios. Em Natal foi aprovado, Parnamirim também.
E houve deputado federal que fez a proposição lá na Câmara dos Deputados. Essa agora que a gente deu entrada exigindo a identificação dos carros públicos, depois que a gente anunciou a aprovação na Câmara, vários vereadores de vários municípios mandaram mensagens pedindo minuta da lei e eu mandei também. Extremóis precisa dessa lei, existe, com todo respeito, mas existe uma farra dos carros em Extremóis, pessoas indo para a faculdade no carro da prefeitura, pessoas passeando de madrugada nos carros, pessoas utilizando de forma indevida, e isso é bom para o gestor principal, é bom para o prefeito, porque o prefeito às vezes nem sabe o que está acontecendo. Não sabe porque os carros não estão adesivados. Então é uma forma de fiscalização, não só do gestor principal, mas como da população, como dos vereadores, que agora sabe que aquele carro ali, que o cara está andando, está indo para a faculdade, está indo para fazer a farra dele, é da prefeitura. Não é só a identificação dos veículos. Todos os carros próprios e locados da prefeitura, da Câmara Municipal também, e das autarquias diretas e indiretas, tem que estar a lista das placas lá no site da prefeitura. Maxson, você vê que isso impacta em diversos municípios, porque a gente está falando de Extremóis hoje porque o vereador é do município de Extremóis, mas tem Natal, que é uma grande capital, é a cidade maior, temos outras regiões, Parnamirim, Macaíba, Ceará-Mirim, e que utilizam desse mesmo serviço os funcionários para fins pessoais. Seria importante que os vereadores se engajassem nesse projeto de lei do vereador Rafael Correa e trouxesse esse importante projeto para os seus municípios como forma fiscalizadora e, como ele bem falou, do crescimento do poder executivo em fiscalizar de forma mais direta. Vai incomodar? Eu creio que gera sim um incômodo, mas veja, quem se incomoda, né? Quem se incomoda? Será que essa pessoa está executando isso de forma condizente? O serviço realmente está sendo prestado ao público? A quem de fato deveria estar recebendo? Enfim, a proposição é sim cabível, para trazer um saneamento, para trazer algo importante, é relevante. Afinal de contas, o carro é empregado a uma atividade pública, nada mais justo que esteja identificado. Agora sim, essa proposição ela foi feita de forma antecedida esse momento que nós passamos agora, do colapso público, da segurança, onde houve a orientação, salvo engano, pela própria Secretaria de Estado para a remoção dos adesivos, não é isso? Essa proposição antecedeu esse momento, né? A gente já vinha amadurecendo isso e foi tocado nesse assunto quando houve agora esse ataque de tirar. E verifiquei que já existia a maioria dos carros já sem o adesivo. Então, na hora que se tocou no assunto de retirar os adesivos, a gente amadureceu a ideia e já fez essa proposição. E há uma outra lei já aprovada, né, pelo que me consta, transparência nos contratos públicos. Fala um pouco sobre essa... Na verdade, a gente na Câmara tem 15 leis aprovadas. São 15? 28 projetos de lei, 15 leis aprovadas. Essa é uma das leis muito importantes, foi publicada no Diário Oficial de setembro do ano passado, para dar clareza para a população de contratações de todas as modalidades, sendo emergencial, sendo licitação comum, todas as modalidades de contratação. Após a finalização desse processo, a Prefeitura, a Câmara Municipal, a autarquia direta e indireta, precisa disponibilizar link para download do processo integral dessas contratações. Então, sempre que eu faço um projeto de lei, eu não faço só para a Prefeitura exigir. Eu faço também para a Câmara e para as autarquias direta e indireta do município. Atingindo todo o serviço público no município todo serviço público. São quantas leis, então, aprovadas? São 15 leis aprovadas. A maioria delas, quando é de transparência do serviço público, é com fundamento o artigo 37 da Constituição Federal, que diz que para dar publicidade aos serviços públicos. Eu vi também que você fez uma solicitação para buscar alternativas na geração de empregos. Algo importantíssimo. E eu vejo que, infelizmente, algumas prefeituras, ou quase todas, não têm esse diagnóstico de resoluções, né? É algo tão simples, né? Quando a gente pensa em criar bolsa, empregos, direcionamento na área empregatícia, é tão simples ter uma parceria com a secretaria, isso vem do vereador, vem do secretário. Qual é a sua alternativa em relação a isso para a geração de emprego para esses moradores realmente de Extremóis, para que não tenha uma amplitude
como acontece infelizmente em muitos lugares, você é de São Gonçalo e trabalha em Extremóis, nada a ver, né? Os serviços públicos, não só a Câmara Municipal, que são com todos os vereadores, mas a Prefeitura, recebe diariamente centenas de currículos da população, atrás de emprego e tudo. Então, quando a Prefeitura e os poderes recebem esses currículos, é para ser feito dados estatísticos. O que é que estão mais pedindo ali? Sobre emprego, ASG, cuidador de idosos, Um levantamento. pedreiro. Com esses dados que a Prefeitura vem recebendo, pode ser feito tipo um cine municipal. Você pega aquela demanda que está chegando e coloca a disponibilidade no site da Prefeitura. A demanda que você recebe como a demanda que está sendo precisando para a Prefeitura. Disponibilizar e vai direcionando cada pessoa que está entregando seu currículo. Existe o cine estadual, mais ou menos um cine municipal, né? Que a gente quer que... Hoje, a Prefeitura faz isso? Não. Então, aí vamos lá, só para adequar. É muito simples quando a gente tem uma parceria, não só privada, mas sim, não só pública, e sim privada, porque hoje eu não tenho uma noção de quantas empresas existem em Extremóis, mas são muitas, né? E quando a gente faz essa base aí do número de currículos absurdo e faz uma parceria com as empresas, aí dá uma elevação absurda na geração de emprego. O que é que a Prefeitura poderia fazer? Recebeu esses currículos, faz o curso de qualificação e entrega essas pessoas para as empresas que estão dentro do município. Né? É uma forma de evitar os cabides de emprego nas prefeituras, né? Não só Extremóis, né? Mas de diversas outras prefeituras, porque você direciona as pessoas ao mercado do trabalho, né, vereador? Inclusive essa semana eu solicitei que a Prefeitura, existe uma demanda muito grande e Extremóis, muita gente sem trabalhar, concedesse um curso de qualificação para cuidadores de idosos e de crianças. Muita gente, não em Extremóis, mas em Natal precisando, então a gente qualifica essas pessoas e bota no mercado. Então eu solicitei, eu aguardo que a Secretaria de Ação Social possa fazer. É interessante para a população. Matos Oliveira. Existe um trânsito aí considerável, então, das suas demandas dentro da Câmara Municipal, bem como da aceitação por parte do Executivo Municipal, levando em consideração que essas leis foram propostas e prontamente sancionadas, ou houve alguma que foi não aprovada, teve aí uma demanda negativa por parte do Executivo. Como foi esse trânsito aí? Todas foram prontamente sancionadas? Não, teve projetos de lei meio que foram vetados? Por que, Rafael? Qual foi a alegação de se criar despesa para o município. Sim, a criação de despesa. De 2 vetos, a gente derrubou um veto na Prefeitura, todos os vereadores derrubaram, que eu fiz uma proposição para que 30% das concessões públicas do município, expedição de concessão para táxi, mototáxi, que fossem destinadas 30% obrigatoriamente para as mulheres. Então foi vetado e a Câmara, conversei com os vereadores e a gente derrubou o veto. Então, também teve 3 leis que não foram sancionadas. Quando o prefeito não sanciona a lei em 15 dias úteis, esse processo ele retorna à Câmara para os vereadores, como é que chama? Promulgar pela Câmara Legislativa. Então a gente promulgou essas leis. Pronto, uma delas foi essa do portal da transparência, que tem que disponibilizar todos os processos de contratação. Então, não foi sancionado, a gente promulgou. Se em 15 dias não sancionar, a Câmara promulga. Então, a promulgação foi via Câmara. Quais são os termos legais que levam a um projeto de relevância e importância do vereador a ser vetado dentro de uma casa, dentro de uma Câmara? Não, dentro da Câmara... A principal é a geração de ônus, né? Um dos motivos que a Prefeitura alega é que o vereador não pode criar despesa ao Poder Executivo. Mas existem outras teses que o vereador pode criar despesas sim, mas indicando de onde é que vai vir esses recursos e como esses recursos vão fundamentar os custos. Fundamentar a execução desses custos, né? Perfeito. E sobre ações sociais, vereador, o que o vereador tem atuando? Proposição dentro da Casa Legislativa, a gente já viu que tem. Ação social com o município, identidade com a população. O que Rafael Corrêa tem feito dentro do município, além de abranger no sentido legislativo propriamente dito? O que você tem de identidade direta com a comunidade? O maior problema do município de Extremóis é a falta de o pessoal desempregado do município.
Então, para minimizar um pouco, o vereador Rafael Corrêa pede dentro da Câmara Municipal os cursos de qualificação. Curso de cuidador de idosos, vários cursos a gente pediu através de indicações na Câmara. E, apesar de não ser função do vereador, eu faço algumas ações sociais de curso. Eu venho fazendo uma série de oferecimento de cursos de manicure e pedicure, que a maioria da população do município de Extremoz é feminina. Então a gente está oferecendo esses cursos. Daqui a próxima semana a gente vai lançar mais um curso. Cada curso 30 mulheres, já sai com certificado e pode começar a trabalhar no dia seguinte. E agora, semana da Páscoa, a gente fez uma ação social no bairro Comum para as crianças, distribuiu 100 lancheirinhas de chocolate, aquelas crianças que estão lá abandonadas, estão distantes da população, o bairro cheio de lama, no escuro. Então a gente escolheu esse bairro para fazer essa ação social e todo mundo ficou muito satisfeito. Então o trabalho do vereador, ele alcança além das 4 paredes da Câmara Legislativa, ele vai um pouco mais além. Olha, sobre esse efeito aí de atividades para a mulher, viu? Eu sugiro que o nosso amigo Josimar Mota, ele é muito conhecedor das danças, ele tem, inclusive, quiser inserir ele nesse contexto, você ele tem você não vai na onda dele não, viu? A dança não, mas tem coisa melhor. Você tem talento? Tem coisa melhor, tem. A gente vai conversar sobre isso. É difícil de acreditar. Oferecer o que todo Imagina Brasil... esse homem desse tamanho que ele tem. Hoje o que o Brasil procura dentro das ações sociais, que não tem porque é caro, chama-se estética. A gente vai conversar sobre isso aí, para você oferecer estética lá. Eu tô achando que ele quer vender produto aqui. Agora, viu? Rafael, voltando aqui para o nosso o foco legislativo, eu acredito que você deva ter um bom diálogo tanto com a gestora do município quanto com a chefe da pasta das ações sociais, a Secretaria de Assistência Social. Hoje você consegue linkar alguma construção, alguma atividade social voltada para esse eixo na gestão, a Secretaria de Assistência Social, alguma construção de oficinas, que são mais correlatas ao CREAS, ao CRAS, bem na verdade do CRAS, né, que ele seria o promotor de atividades, de oficinas para essa população mais carente, né? Você falou, inclusive, na verdade o coronel trouxe aqui a ideia, uma perspectiva de cine municipal, né? Eu acho que seria algo mais parecido, e aqui me desculpe a forma leiga de pensar, mas trata-se de um cidadão construindo uma perspectiva junto a um vereador. Seria interessante? Você já pensou em algo do tipo? Como você consegue ver essa possibilidade? Logo na primeira pronunciamento meu na Câmara, a gente pensando nessa área social e viu que existe uma demanda reprimida também em relação à parte jurídica. A população não tem acesso à parte jurídica no processo de familiar, essas coisas. Então, no meu primeiro pronunciamento, eu solicitei que o Poder Executivo trabalhasse para trazer a Defensoria Pública do Estado para Extremoz. E assim fiquei cobrando a prefeita. Todo encontro, toda reunião que a gente tinha ali, estava sempre cobrando dela esse posicionamento dela, e ela assim fez. E hoje nós temos a Defensoria Pública, Dr. Fauser lá, fazendo 1000 atendimentos por cada ano. Mas antes disso, a gente tem lá na ação social um setor jurídico que atende diariamente 30 pessoas. Também faz, a Secretaria de Ação Social faz distribuição de cesta básica mensalmente, né, nos bairros pobres. Então, eu vejo essas ações da Prefeitura. Muito bom. E eu venho cobrando sobre isso também. Muito bom. Marcos, ele falou do Dr. Fauser. E que essa é a agenda. Vamos aproveitar o momento que estamos no podcast, estamos ao vivo aqui no nosso canal do YouTube, fazer o convite a ele para vir aqui também participar junto conosco, o Dr. Fauser, que representa a promotoria a Defensoria Pública do município. E Dr. Fauser é cidadão extremozense, viu? A gente concedeu um título para ele. Antes disso aí, Josimar, tá muito doce. A conversa aqui tá muito doce. Chegou a hora do trator. Maxon, fique calado, não fale mais nada. A gente sabe que quando um político ele é atuante, ele incomoda. Rafael Corrêa incomoda Extremoz? Eu acho que incomoda uma parte da parte política do município. Quando a gente agrada a população, excelente. Porque eu faço os pedidos que a população me traz e eu não pergunto a ninguém se eu devo fazer ou se não fazer a proposição. Então, na hora que eu apresento as proposições, eu estou incomodando a parte política do município, mas eu não estou preocupado. Você vê que o Coronel Trator, ele gosta de ir na veia do camarada, viu? O O vereador ficou vermelho. Mas a pergunta ela é agradável, porque a gente tem que agradar a população, não agradar a política. A política em si,
ela foi feita para criar a gratidão de quem ele colocou no poder. Mas uma coisa assim, bem rapidinho, que eu achei bem interessante, a gente vai voltar nisso aí. Vai ficar magro. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Ô, Max, será que ele já tem algum outro emprego em vista? Assim, respondendo a pergunta, graças a Deus eu não faço parte de política, né? Trabalho, tem meu consultório, então não estou preocupado com a política. Estou muito preocupado com isso. Antes de você fazer essa pergunta sobre essa incomodar, pronto, a gente semana passada fez uma proposição na Câmara, porque a gente tinha a limitação de 5 indicações, cada vereador, cada sessão só podia apresentar 5 indicações. E eu tenho 10, 12 indicações por cada sessão. Então, fiz um requerimento na Câmara, fiz a liberação dessas proposições na Câmara e desagradei alguns vereadores que apresentam poucas indicações e eu apresento muitas. Então, houve esse mal-estar, mas eu não estou preocupado, porque é a população que nos pede. Lógico. Eu não posso ficar... Na hora que você limita a proposição do vereador, você está fazendo um cerceamento do direito da atividade parlamentar. Por isso que eu falei, um vereador, um prefeito atuante, ele incomoda. Mas ele não incomoda a população, ele incomoda a política. O vereador que não estiver incomodando a parte política, ele está fazendo um mau mandato. Porque qual a diferença, Rafael? A diferença hoje é que tem mais modelos na política do que o próprio político. Né? Você planta uma muda, você chama 50 pessoas para fotografar aquilo. Então isso aí para mim é um absurdo. Mas dentro do que você fez, para mim foi algo extraordinário quando você direcionou sobre a questão sobre o suicídio. Hoje é absurdo a gente ver isso dentro do estado do Rio Grande do Norte. A gente vai direcionar Extremóis, mas no estado do Rio Grande do Norte eu não vejo político falando sobre isso. Não vejo nenhum. Se tiver algum, por favor, me citem. Então assim, você abriu entre parênteses, sobre o suicídio. Né? As pessoas brincam com depressão, com ansiosidade, pessoas estão pulando a ponte, pessoas estão se ceifando suas vidas, e a política em si, que é algo importantíssimo, não está fazendo nada. Qual é a sua ideia principal sobre a questão do suicídio? Todos os dias a gente ouve falar, né, pessoas pulando a ponte, pulando prédios. No dia que eu fiz essa proposição, eu fiz uma solicitação de audiência pública na Câmara Municipal e em primeira mão vou anunciar aqui que vai ser dia 26/4 na Câmara Municipal. Nessa câmera aqui, por favor. Viu? Dia 26/4, às 9h30 da manhã, na Câmara Municipal de Extremóis, vamos fazer uma audiência pública para a região metropolitana de Natal. Então nós vamos chamar operadores da saúde, psiquiatra, psicólogos, não só de Extremóis, mas de Natal também, especialistas, para que a atividade parlamentar possa fazer alguma legislação sobre isso. Uma coisa, pronto, eu escuto muito nos blogs, que a imprensa não pode divulgar casos de suicídio. Sim. Então vamos chamar os jornalistas e o Conselho de Ética dos jornalistas para dizer por que não pode, o que é que pode mudar, o que é que pode divulgar e não. A gente saber, os legisladores terem conhecimento do que pode ser feito. Quando não é você possível fala, que vai ficar todo mundo parado, ficando todo mundo olhando, as pessoas com depressão. Tá acontecendo, né? E o fato está acontecendo. Então vamos chamar todo mundo para um canto só e discutir sobre o assunto. Quando você fala a imprensa não pode falar, é uma coisa preocupante, porque a gente não sabe o tamanho e a dimensão que se encontra esse problema, né? Por exemplo, nós temos como exemplo aqui a ponte Newton Navarro, né, que é um dos pontos mais críticos e que oferece essa problemática. E a gente vê que a imprensa divulga, mas a gente também sabe que em certas partes ela não divulga o índice de pessoas que estão se suicidando da ponte. E a gente sabe que o índice ali é altíssimo. Inclusive tivemos um agora esta semana que não foi divulgado nos meios de comunicação, onde a pessoa se suicidou. Então, é um tema importante, Maxson Oliveira. Sim, eu considero muito importante e assim, o debate ele tem que ser trazido com seriedade. Seja as casas legislativas, seja dentro das unidades de tratamento, seja dentro das secretarias, dentro das escolas. É um conjunto. É um conjunto. Os poderes públicos, os poderes privados, todos os poderes nas esferas devem estar interligados e atentos para essa comunicação, e o vereador mostra estar atento, cuidadoso e preocupado, trazendo esse debate para a Casa Legislativa do município. Vamos botar o coronel para tirar ele da zona de conforto. O importante aqui pra gente finalizando. Olha que ele trabalha com estética, mas não é tratorista. Trabalhar a questão do entendimento da população ou da política. Rafael Correia, ele agrada ou ele trabalha para a Prefeitura de Extremóis? Ou ele trabalha para a população de Extremóis?
Eu considero que eu sou um vereador independente. Eu não trabalho para a Prefeitura de Extremóis, eu trabalho para a população do município de Extremóis. Então, quando eu preciso apresentar alguma proposição na Câmara que desagrada, inclusive a prefeita, eu faço. Não vou deixar de fazer, né? Quando é um problema mais grave, alguma coisa que eu preciso, que não devo expor ninguém antecipadamente, eu chego para ela, prefeita, aqui está errado, ali está errado, eu comunico a ela sim. E não fico nessa questão de bajular. Não bajulo minha mãe. Então, importante para você, né? Quem está acima de tudo é a população. É a população. Independente que venha a prefeitura, a população ela sempre vai estar em primeiro lugar no seu mandato. Com certeza, não tenha dúvida. E o servidor público que vier me fazer propostas indecentes, eu vou tomar providências, como já tomei algumas vezes. Perfeito. Rafael Correia, Maxson, se torna polêmico pelo fato de colocar algumas proposições que incomodam algumas pessoas. Essas pessoas são os políticos. Já ficou bem esclarecido isso aqui na mesa. Pessoas que se incomodam porque toca na ferida deles, né? Mas alguma proposição sua já incomodou alguém na população? As pessoas... eu não gostei disso. Porque tanta coisa para ele fazer. Por exemplo, você sabia que eu tive já uma briga com ele, né? Já? Você sabia, Max? Não, tô sabendo agora. Vamos contar então eu aqui no programa. programa. Ele porque ele arrumou um polêmico. Vocês arengaram. O vereador fez uma proposição para o município de Natal solicitando a retirada das lombadas da Avenida Moema Tinoco. Ele não ficou chateado comigo. Hoje nós temos essa boa relação amigável e conversamos muito. Mas foi intencional, acho que foi intencional. Mas a gente está citando como... Queria pegar Moema para Extremóis, né? A gente está citando isso apenas como exemplo. Mas assim, alguma coisa que você já fez em relação às suas proposições que gerou desconforto para alguém que não gostou como população? Já, com certeza. E o vereador, o servidor público, ele tem que, quando ele errar, ele reconhecer o erro. Só explicando o negócio da Moema Tinoco, quando você vai ou você volta para Extremóis, você vai resolver alguma coisa, sai de Extremóis, a gente pega a Avenida Moema Tinoco. A Avenida Moema Tinoco existem 18 lombadas. Que chama até Conselheiro Tristão, né? Sim. Só naquela parte existe, em 50 e 50 metros é uma lombada. Então não tem como a gente transitar. E por que eu fui além de Extremóis? Porque ali é um caminho, quem vai e quem volta do município. Isso, dá acesso a Natal e a BR-101. E eu não pedi a Prefeitura de Natal, não. Eu pedi a UDR para arrancar metade das lombadas. Cada lombada daquela custou 10, 12 mil reais para ser feita e só faz atrapalhar a população ali. Não tem um fluxo correto. Uma urgência. Eu não estou pedindo para tirar todas as lombadas, estou pedindo para tirar metade. Então atrapalha muito o fluxo do município, apesar de estar dentro de Natal, mas eu pedi o DR, que é responsável, é rodovia estadual. Eu não vou nem entrar no mérito se houve um estudo. Eu duvido que alguém aqui goste daquela lombada. Eu passo ali todos os dias. Que não gosto, a lombada parece uma avenida. Você sobe nela, inclusive, é a travessia da ponte. Já tentaram me assaltar ali. Quando eu fui passar de madrugada, até voltando numa campanha, eu passei lá e o cara quis me pegar e eu corri. Ele ainda botou atrás no carro. Antes que vocês encerrem, o Maxson ou o Josimar, tenho medo quando ele fala assim. Eu desejo a você, né, que você continue sendo odiado pela política, mas que venha a ser amado pela população. Que essa é a principal intenção da política hoje no Brasil. Ela é muito desagradável para a população. Esse é meu desejo para você. Trator, sabe qual é o meu termômetro na política? Quando eu estou desagradando os personagens políticos do município. Eu acho que esse é o termômetro para dizer que eu estou no caminho certo. Vamos falar um pouquinho dele. A gente já colocou o homem na parede. O trator não pega maneiro não, pega pesado. Mas vamos conhecer um pouco de Rafael. Quem é Rafael Correia, né? O que Rafael Correia faz da vida hoje, fora sua carreira política, empresarial, é pai, é casado, é solteiro. Conhecer um pouco mais do parlamentar, né? Para as pessoas saberem que ele além de parlamentar e empresário, ele tem a vida pessoal dele, né? Maxson Oliveira. Sim.
Rafael, empresário, né, cara? Eu não vou entrar no mérito pessoal, que vou deixar isso pro trator com a delicadeza dele falar com você. Mas sobre a questão empresarial, você falou da RCC, a migração da extração mineral. Hoje a RCC ela gera em torno de quantos empregos ali no campo de Extremóis? Empregos diretos lá dentro da empresa, 25 empregos. Certo. A questão do transporte que leva o resíduo para lá, existe 1.200 funcionários, então são 25 empregos diretos, 1.200 empregos indiretos, que são pessoas de Natal e de Extremóis, que trabalham no transporte, né? São aquelas pessoas que fazem a triagem na rua. Então é uma empresa bem sucedida, é uma empresa que tem a exclusividade no contrato em Natal para fazer esse recolhimento de resíduo. Então, Extremóis tem a participação essencial dentro dessa atividade. E obviamente que você gera tributo, né? Ali você tem você é taxado no município, você gera renda, receita e emprego dentro do município. Eu poderia escolher que a empresa fosse em Natal, mas eu escolhi que a empresa, porque eu tenho outros licenciamentos em outro município, mas eu exerço esse contrato maior dentro do município de Extremóis. Perfeito. Então, e a empresa é registrada no município de Extremóis. Perfeito. Vamos finalizar falando quem é Rafael Correia. Rafael Correia é um empresário de 43 anos que tem uma gratidão pelo município de Extremóis, né? Eu vivi a minha adolescência ali na Ridinha, andando ali descalço, tomando banho de praia, andando de cavalo ali e esperando o desenvolvimento da Ridinha Nova, Santa Rita, que eu sempre vi. E até hoje eu vejo a Ridinha em Santa Rita daquele jeito. Então, quem for o prefeito, né? E eu já cobro da prefeita atual, e quem for o prefeito futuramente, vou continuar exigindo, sendo vereador ou não do município. Então, eu vim ali da Ridinha Nova e espero que a Ridinha Nova seria melhor do que Ponta Negra, melhor do que todas essas praias, porque o desenvolvimento ali da Ridinha, você chega mais rápido no centro da cidade de Natal do que você vir de outro local da região metropolitana da capital. Então a Ridinha é uma mina de ouro para o município de Extremóis. O prefeito que souber trabalhar aquela região vai ter surpreender turisticamente o município. Perfeito, Rafael. Foi bom bate-papo com ele, né, Maxson? Saudável, sadio, sem agressões, né? É verdade. tirando o Coronel Trator. Com a mesa no lugar. Rafael, só para finalizar aqui, com tantas leis aprovadas, com a gestão que aí está posta, com seu papel legislativo, você considera que a atual prefeita de Extremóis, ela tem feito um papel fundamental para o município de Extremóis, levando em consideração, se você não é o maior propositor de leis aprovadas, você figura como um dos tais, inclusive um defensor da mulher pela quantidade de proposições. O papel tá bom? Tá acima da média? Tá na média? Como é que você tem visto esse contexto agora? Ela está fazendo o dever de casa dela, né? Faltam muitas emendas virem de Brasília, do Poder Executivo Federal, para o município de Extremóis. Está começando a aparecer algumas coisas, mas precisa essas obras que a gente aguarda ser executadas para que se tenha a pontuação, o professor pontuar e chegar se passa ou não do ano, né? Para isso o vereador está em cima acompanhando e fiscalizando. Com certeza. Queremos encerrar, né? Primeiro agradecendo a sua presença aqui. Enquanto você for atuante, ligado à população, a gente tá para adoçar. Mas também mudando o lado, a gente tá para meter a lenha. Com certeza, José não tem conversa não. Agora, né? Não tem conversa não. Então assim. Você gostou dele, né, Leandro? Não. Gostou dele? Eu gosto de um político realmente que seja sincero com a população. Até que para vir para cá tem que ser sincero. Não Ele adianta, fez até a barba hoje. Não adianta a gente ter um político que ele conversa demais e faz nada, né? E quando a gente vê realmente as diretrizes diante do seu bem maior da política, porque para mim o político que ele tem que agradar a população jamais tem que estar debaixo das calças ou das saias dos prefeitos ou prefeitas. Então para mim é importante ter um vereador atuante. Enquanto você for atuante, a gente tem uma amizade sensacional. Passando disso, aí você vai sentir a lenha. Tá joia. Perfeito. Sentiu o clima, Maxson Oliveira? Ameno. Perfeito. Vamos agradecer, Rafael. Muito obrigado por ter aceito nosso convite em participar aqui do nosso podcast, do Impacto Podcast. Dizer para você que este programa que está indo ao ar hoje, na próxima sexta-feira ou é quarta-feira?
Júnior, nossa produção. Ajuda a produção. É na quarta, acho que é na quarta, né? Na quarta-feira vamos receber o Capitão Vinícius. Capitão Vinícius, quarta-feira, gente. Na quarta-feira. Isso mesmo, E agradecer a você que esteve aqui junto conosco acompanhando o Impacto Podcast. Dizer que na quarta-feira a gente volta com a presença do Capitão Vinícius aqui, sendo o nosso entrevistado. Agradecer a Rafael pela entrevista, por ter concedido essa entrevista aqui no Impacto. Na verdade, esse bate-papo conosco. E dizer a você que a gente se encontra na próxima quarta. Muito obrigado por acompanhar a gente aqui através das redes sociais. Boa noite.